Boa noite, povo de Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês mais uma vez para estudarmos aqui o Sermão do Monte. Dessa vez estaremos falando sobre a parte 5. No estudo passado, nós começamos uma divisão, que a gente chama de divisão didática, falando sobre ouviste o que foi dito aos antigos. Então nós pegamos essa parte do Sermão do Monte e nós dividimos em 5 pontos. Ouviste o que foi dito aos antigos do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. É interessante fazer essa divisão porque é uma divisão didática. Com essa divisão nós conseguimos compreender melhor o ensino de Jesus Cristo. Então, nesse momento, nós vamos estar abrindo o texto bíblico em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, do verso 38 até o verso 48. Eu quero lembrar também vocês que Mateus 5, de 38 a 42, você pode encontrar o mesmo assunto no Evangelho de Lucas capítulo 6, do verso 27 ao verso 30. Este assunto é aquele: Jesus completa o que foi dito aos antigos a respeito da vingança. E o próximo assunto que nós vamos abordar também é de Mateus capítulo 5, do verso 43 a 48. Nós também vamos encontrar em Lucas capítulo 6, do verso 32 ao verso 36, que é: Jesus completa o que foi dito aos antigos do amor ao próximo. E estes pontos, citados por Jesus do Antigo Testamento, nós vamos estar lendo aqui também. Mas vamos então para o primeiro assunto a respeito da vingança. Está em Mateus capítulo 5, do verso 38 a 42. Abrindo o texto bíblico, então, nós vamos acompanhar. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Seria muito interessante se nós pudéssemos aqui falar sobre o Código de Hammurabi. Às vezes a gente ouve alguns comentários, mas infelizmente, pelo tempo que nós temos para apresentar esse vídeo, não será possível abordar os pormenores do Código de Hammurabi. Mas veja só, esse código ele foi descoberto pelos arqueólogos em 1902 e este importante código ele possui 250 leis e regulamentos que existem para organizar a sociedade. E é por isso que o nosso mundo está cheio dessas leis, desses códigos, dessas normas. Hammurabi ele foi um famoso rei que governou no primeiro Império Babilônico há cerca de 1792 a.C. A mais famosa lei de Hammurabi, também registrada na Bíblia e ainda muito citada hoje em nossos dias, é a chamada Talionis Leges, ou Lei de Talião, que você pode não reconhecer com esse nome, mas certamente já ouviu o ditado olho por olho, dente por dente, que Talionis, Talionis quer dizer que a gente pensa assim que Talião foi um indivíduo, a lei de Talião, na verdade é a lei do Talião, que é um parágrafo da lei de Hammurabi, do rei Hammurabi. Então, Talionis quer dizer em latim tal qual e leges, lei. Como o latim é uma língua mater do direito moderno, assim ela acabou sendo registrada como Talione Leges, ou lei do tal qual. Ou seja, um exemplo aqui, como João fez contra Cláudio, Cláudio pode fazer contra João.
O que a gente precisa entender, e o texto vai nos mostrar, claro que Jesus ele faz uma abordagem desses assuntos, né, e dá um sentido mais profundo, né, e leva-nos a um desafio ainda maior. Mas vejam, o que a lei prescrevia era um limite para a vingança. E o verso 38 de Mateus capítulo 5, você também vai encontrar citação, né, ou citações no Antigo Testamento. E a primeira delas está em Êxodo capítulo 21, verso 24, que diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Devemos exigir olho por olho, dente por dente, como cristãos? Essa visão equilibrada do castigo foi um grande avanço em relação a outros sistemas jurídicos do antigo Oriente Médio. Ainda hoje, o princípio pode mostrar-se válido em causas judiciais. Por exemplo, paralama amassado, né, por paralama amassado. Nada mais, nada menos. Poderia restringir a indenização por crime culposo, evitando problemas de vingança e de exploração. Não há dúvida de que a lei do amor preconizada por Jesus excede em muito essas regras básicas do Antigo Testamento. Outro texto do Antigo Testamento que a gente pode utilizar, né, que faz referência a essa citação de Jesus, se encontra em Levítico, capítulo 24, e nós vamos ler do verso 17 até o verso 20, que diz assim: quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Como diz a lei, né? Taliones leges, tal qual. Agora, que proveito pode haver nessa retaliação? Seria errado considerar essa lei bárbara ou primitiva? Não se trata de revide desordenado, né, nem de vingança. É melhor entender que foi estabelecida como um princípio fundamental da justiça. A pena deve adequar-se ao crime. A punição exagerada ou atenuada revela o malogro da justiça. Os escapes legais para evitar a condenação, muitas vezes disponíveis apenas aos privilegiados, né, são errados. Mas as punições excessivas por crimes menos graves, normalmente impostos ao pobre, são também erradas. Outra citação do Antigo Testamento a respeito desse assunto abordado por Jesus no Sermão do Monte, nós vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 19, do verso 16 ao verso 21. Vamos então para o texto. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, igual por igual, né? E assim exterminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A lei da retaliação tinha por objetivo prevenir a vingança desenfreada, garantindo que o castigo estivesse à altura do crime. Agora nós vamos estudar a segunda parte do Sermão do Monte, né, que fala sobre o amor ao próximo. Em Mateus capítulo 5, do verso 43 a 48, Jesus completa o que foi dito aos antigos do amor ao próximo. Vamos então para esse segundo e último assunto dessa série.
Mateus capítulo 5, do verso 43 a 48, a palavra diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja que desafio que o Senhor Jesus nos propõe, não é mesmo? Isso está no verso 43. E nesse verso, Jesus cita um versículo, esse versículo como o segundo maior mandamento, entregue ao povo de Deus. E este mandamento também se encontra lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, verso 18. Ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essas instruções dadas por Deus lá no Antigo Testamento e agora interpretada por Jesus com maior ênfase, é para o bem-estar do ser humano. Os seus discípulos precisavam compreender esses ensinamentos. E em Mateus 22, verso 39, Jesus cita este mandamento, que é outro texto que você também pode ler, outra referência, um pouquinho mais, alguns capítulos a mais, à frente. Jesus aqui vai respondendo à pergunta de um intérprete da lei que queria acusá-lo de transgredir a lei dada por Deus ao povo e através de Moisés. Com referência também a esse verso 48 de Mateus capítulo 5, nós temos lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, verso 13, o Senhor Jesus, dando um imperativo ao seu povo, dizendo assim: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. A exigência aqui feita por Jesus, no verso 48, e também lá no Antigo Testamento, Deus exigindo do povo uma postura diante dele, uma vida de santidade, de perfeição, já havia sido feita no passado, e Moisés apresentou isso ao povo. E como podemos aqui confirmar, além de nos entregar uma interpretação profunda da lei, Jesus exige que os seus discípulos busquem alcançar a perfeição como um alvo a ser perseguido. Estes assuntos abordados, ele nos desafia a uma vida diferente, a uma vida que possa atrair o ímpio para Cristo, uma vida consagrada sob a direção do Espírito Santo. E é Ele, o Espírito Santo, quem vai gerar no crente uma nova criatura, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo Jesus. É claro que neste mundo nós não vamos alcançar a perfeição, mas devemos ter como alvo a perfeição como Deus é perfeito. É uma exigência de Deus. Jesus reitera no Novo Testamento, e aqui no Sermão do Monte, ele faz novamente citação dessas leis, e agora dando ênfase. E com este estudo que nós estamos fazendo, nós ficamos cada vez mais convencidos de que a graça de Cristo é mais exigente do que a lei entregue por Deus ao povo através do grande líder Moisés. Neste momento nós vamos orar, e eu quero convidá-los para fazer essa oração comigo. Querido Deus, te damos graças pela oportunidade de estar meditando neste estudo, Senhor Deus, que é para nós um desafio. Pedimos que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa estar gerando, Senhor Deus. Nós pedimos isso para que também nós não ofereçamos resistência à ação do Teu Espírito. Então, que Ele possa estar gerando em nós um novo ser, com uma nova natureza, com um novo propósito, com objetivos elevados, para que, Senhor, alcancemos a estatura de varão perfeito. Senhor, perdoa-nos as nossas limitações e fraquezas.
Nós agradecemos por essa oportunidade, por esse brilhante ensinamento vindo da Tua Palavra e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, orando, pedindo a bênção para esta noite na vida de todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, foi um privilégio muito grande estar estudando com vocês este assunto e até o próximo encontro com o Sermão do Monte, a parte 6. Ficamos até lá. Deus abençoe.